Athena está reunindo os Cavaleiros do Zodíaco para defendê-la, porém ela mesma pode destruir o mundo. Mas como assim? Assista até o final e entenda. Vemos que no passado deuses andavam na Terra e perturbavam os humanos. Entre esses deuses estava Athena, a deusa da sabedoria e da guerra. Ela tinha o poder para destruir a humanidade, mas escolheu protegê-la. Bravos cavaleiros ao redor do mundo resolveram protegê-la e tiraram seus poderes do cosmos, uma força que vinha das estrelas. Seus punhos partiam os céus em batalhas para proteger a deusa Athena. Por causa disso, com o tempo, os outros deuses resolveram desistir de atacar a humanidade e se tornaram apenas mitos. Mas acontece que 18 anos atrás, Athena renasceu como um bebê, e um cavaleiro usando uma armadura de ouro deu sua vida para protegê-la enquanto caía na terra. E foi nesse momento que um homem a encontrou, e a partir dali deu sua vida para encontrar cavaleiros que pudessem a defendê-la e proteger a terra também. Eles seriam conhecidos como os Cavaleiros do Zodíaco. Depois disso, vemos um homem chamado Seiya se lembrando de sua infância, na época que sua irmã Patrícia o ensinava a como lutar. Mas aparentemente algo ruim aconteceu. Do nada, um outro homem chamado Cassius aparece o chamando. É sua vez de lutar em um ringue de artes marciais. Seiya já ganhou as suas 2 primeiras lutas nesse tipo de torneio, mas Cassius, que é o responsável pela arena, estava irritado com ele, pois o jovem apenas desviava dos ataques dos outros e parecia que estava dançando. Cassius quer que ele lute de verdade, mas nessa luta agora, o Seiya continua dançando do jeito que o Cassius não queria que ele fizesse, e por causa disso o homem sobe no ringue e derrota o oponente do Seiya com facilidade, tudo para descer o cacete nele. Os dois então começam um embate impressionante, onde no começo parecem estar igualados, mas depois vemos que Cassius é mais forte do que o Seiya e consegue descer o cacete nele. Desesperado no último instante, Seiya, percebendo que iria perder, teve algumas visões de sua irmã e outras coisas. E nesse momento, enquanto Cassius o arremessava contra o chão, Seiya inconscientemente utilizou o poder do cosmos. Graças a isso, ele pôde não ser completamente derrotado pelo Cassius, mas não adiantou muito, pois ficou inconsciente de qualquer maneira e o Cassius venceu. Percebemos que um certo homem observava tudo isso, e assim que o Seiya se levantou, ele utilizou sua oportunidade para fugir do Cassius. Assim que foi colocar sua roupa, um outro homem já estava no vestiário e disse para o Seiya que conhecia alguém que poderia ajudá-lo a encontrar sua irmã desaparecida. Ele então convenceu o Seiya a sair dali e encontrar esse tal homem, e enquanto isso, vemos que o Cassius ligou para alguém para avisar que uma pessoa que podia usar o cosmos acabou de ser encontrada. Seiya chegou lá do lado de fora e se encontrou com aquele homem que o estava observando. Ele disse que em alguns segundos sua ex-esposa estaria ali com homens super poderosos para levar o Seiya à força, e ele era o único que poderia ajudá-lo. Do nada, esses homens apareceram. Aquele primeiro homem que avisou o Seiya tentou impedi-los, mas foi derrotado com facilidade. Seiya e o homem tiveram que correr deles, pois não teriam chances em um embate. No meio do caminho, mais um dos funcionários do homem apareceu com um objeto letal e conseguiu segurar o ataque dos outros homens desconhecidos por um tempo esse que foi suficiente para que eles chegassem em um carro e começassem a escapar. Mesmo assim, um helicóptero com um objeto letal veio atrás deles. Enquanto fugiam, o homem explicava para o Seiya que no momento que ele utilizou seu cosmos, sua ex-esposa conseguiu encontrá-lo, mas o Seiya não entende o que ele está falando. Os três então conseguem chegar a um túnel e escapar da ofensiva dos homens do mal. Seiya ainda não quer entender e quer sair dali, e por causa disso o funcionário do homem não tem outra escolha e o desmaia com uma injeção. Enquanto estava desmaiado, vemos cenas da infância do Seiya, quando um dia homens vieram invadir sua casa e sua irmã o fez ficar escondido dentro de um guarda-roupa e o mandou não fazer barulho. Em seguida, uma mulher explodiu as portas e entrou para pegar a irmã dele. Ela agradecia a irmã do Seiya por ter utilizado seu cosmos, pois foi isso que a levou até ali, mas acontece que não foi a irmã do Seiya que fez isso, e sim o próprio Seiya enquanto eles treinavam. A mulher está ali atrás da armadura de Pegasus, e apenas o Cavaleiro de Pegasus pode utilizá-la, e ela achou que era a irmã do Seiya. De volta ao presente, vemos que o homem que salvou o Seiya hoje em dia chegou com ele em sua casa. Lá, o homem se apresenta como Auman, e diz que a deusa Athena renasceu como humana, e Seiya foi levado até ali por causa dela e também porque conseguiu entrar em contato com seu cosmos. O jovem não acredita nessas bobagens e diz que vai embora, porém, Auman diz que sua irmã Patrícia acreditaria, e essas palavras fazem Seiya ouvir o que ele tem a dizer. Alma então diz
que sua irmã se deixou ser levada por sua ex-esposa para protegê-lo, pois ela sabia que Seiya se tornaria o Cavaleiro de Pégasus. De repente, Siena aparece. Ela é a filha de Alman e sua ex-esposa também está atrás dela. A missão de Seiya é protegê-la, mas o jovem não entende o porquê ele deveria proteger uma jovem rica. Alman então diz que é porque Siena é a reencarnação da deusa Athena. A jovem, entretanto, não ficou impressionada com o Seiya e disse que ele não poderia ser o Cavaleiro de Pégasus, mas seu pai a incentivou a dar um certo presente para ele. Assim que Seiya abriu a caixa, ele viu que era o colar que sua irmã Patrícia usava. Alman então falou que aquela é a chave para a armadura de Pégasus e sem ela, ele não teria chance contra as forças de sua ex-esposa. Alman então fala sobre o Cavaleiro de Prata, Marin, que poderá ensinar Seiya como controlar o cosmos e usar a armadura, para que assim Seiya possa proteger a si mesmo e Athena contra seus inimigos. Talvez até mesmo encontrar sua irmã perdida. Todos então vão tomar café da manhã. Enquanto isso, vemos que Gurad, a ex-esposa do Alman, foi até o ringue do Cassius. Ela sabe que Seiya foi descoberto ali e um de seus cavaleiros confirmou isso ao perceber que o cosmos dele realmente estava por ali. Ela então quer testar as habilidades do Cassius. Ela coloca seus guardas extremamente poderosos modificados pelo cosmos para lutar com ele, que naturalmente não tem a menor chance. Mesmo assim, ela percebeu que Cassius é realmente forte e decidiu fazer um acordo com ele. Assim que o Seiya descobrir como dominar seu cosmo, ele será imparável, mas ela quer que Cassius dê um jeito nele antes disso. Ela vai dar o mesmo poder que seus guardas têm para ele para que o homem possa derrotar o Seiya, e ele aceita. Enquanto Seiya e Siena tomavam um café da manhã, ele dizia que não acreditava que ela podia ser uma deusa. A jovem então disse que ainda não é uma deusa de verdade, mas um dia ela se tornará Athena. Seiya não parece estar muito impressionado com isso, e de repente, Siena começa a passar mal. Acontece que o cosmos da deusa Athena está tomando conta de seu corpo, e quando isso acontece, ela perde completamente o controle e tem algumas visões estranhas. Seiya, entretanto, não pode se aproximar dela nesse período, pois seu cosmo é tão poderoso que poderia simplesmente desintegrá-lo. Percebemos que durante esse incidente, as janelas do prédio se fecharam automaticamente. Alman então vem correndo junto de seu empregado, o Mylok. Assim que eles chegam, Siena se acalma. O homem então explica para Seiya que existe o cosmos de uma deusa dentro do corpo de uma mortal, e Siena não tem controle sobre isso ainda. Por causa disso, ele teve que fazer o prédio inteiro fortificado para bloquear o sinal desse cosmo para que sua ex-esposa não pudesse encontrá-la. Depois disso tudo, agora Seiya finalmente acredita que ela é uma deusa. Enquanto isso, Gurad falava com seu cavaleiro. Cassius só ficaria pronto no dia seguinte, e eles têm que encontrar a localização de Siena o quanto antes para que ela possa destruir a Athena. O cavaleiro então dá uma ideia para ela. Eles podem tentar interrogar aquele homem que eles levaram no começo do filme. Seiya entendeu o que precisa fazer e sabe que só sendo um cavaleiro conseguirá salvar sua irmã e a deusa Athena. Por isso ele resolveu ir até o Cavaleiro de Prata para começar seu treinamento. Mylok o deixa na ilha e Seiya tem que escalar uma grande montanha para encontrar esse cavaleiro. Depois de muito tempo, ele finalmente chega até o topo e encontra Marin e diz que achava que ela seria um homem. A mulher diz que não ficou ofendida, pois também achou que ele seria um homem. Seiya então mostra o seu colar e diz que ele deve ser o Cavaleiro de Pégasus, mas Marin diz que ele não é o primeiro que aparece ali com um colar desses querendo se tornar um cavaleiro. Do nada, ela pula lá de cima. Depois de um tempo, Seiya a encontra mais uma vez e diz que ele precisa começar o treinamento para encontrar sua irmã desaparecida. Marin diz para ele que outro homem já apareceu ali buscando poder para si mesmo. Ele era o cavaleiro mais forte de Athena, o Fênix. Seiya então pede uma chance, pois ele não será como esse Fênix. A mulher então decide começar o treinamento e pede para que ele destrua uma rocha com suas mãos, mas Seiya não consegue. Marin então diz que um cavaleiro conseguiria, utilizando o cosmos. Ela então faz uma demonstração. Depois disso, vemos que Gurad terminou o processo para transformar Cassius em um de seus cavaleiros. Ele agora está extremamente forte e pronto para derrotar o Seiya. Gurad diz que eles têm que derrotar os deuses para salvar o mundo, mas Cassius só quer derrotar o Seiya. Seiya e Marin estavam treinando e lutando muito, e a mulher demonstrava seus poderes utilizando o cosmos. Seiya tem que aprender a controlar esse poder. Segundo Marin, o único objeto letal que um cavaleiro de Athena pode usar é seu próprio cosmos. Ele terá que se tornar um mestre da técnica dos punhos
punhos de meteoro para derrotar seus inimigos. Siena estava em casa dormindo e teve uma visão com o cosmos de Atena. Nessa visão, ela se tornou a deusa e estava destruindo o mundo. Seiya progredia em seu treinamento e a cada dia que passava estava mais próximo de dominar seu cosmo. Ele caiu muitas vezes e até mesmo achou que nunca conseguiria, porém Seiya nunca desistiu. Ele treinou dias e noites sem parar, até que começou a entender. Seiya começou a derrotar Marin e já conseguia utilizar seu cosmo bem o suficiente para destruir uma daquelas pedras. Enquanto isso, o cavaleiro da Gurad foi interrogar aquele homem e utilizou seu cosmo para fazer aquele homem ter uma visão sobre a coisa que ele mais tinha medo no mundo. A partir daí, ele conseguiu tirar a informação dele a respeito da localização de Alman e Siena. Vemos também que Seiya finalmente fortificou seu cosmo e agora com facilidade consegue destruir uma rocha gigantesca. A armadura de Pégasus finalmente decidiu aceitá-lo. Ele se tornou oficialmente o Cavaleiro de Pégasus. Assim que a armadura se monta em seu corpo, ele tem uma visão sobre o dia que sua irmã foi levada e percebe que Alman também estava lá. Seiya ficou cheio de ódio por causa disso e resolveu voltar até a ilha dele para dar um jeito no homem. Marin disse que seu treinamento ainda não havia acabado e Seiya partiu para cima dela. A mulher o neutralizou e disse que ele tem que ficar calmo, pois senão a armadura iria rejeitá-lo. Mas Seiya não queria saber disso. Ele quer se vingar de Alman. Seiya, entretanto, ainda não pode derrotar Marin, pois ela é muito poderosa, e ele diz que ela só tem duas escolhas, ou tirar sua vida ou enviá-lo de volta para Alman. Assim que chegou na ilha, Seiya foi confrontá-lo. Ele disse para Siena que Alman levou sua irmã, mas a jovem pede para que ele se acalme e o leva para dar uma volta de moto, dizendo que iria contar algo para ele. Assim que chegam até um local, Siena diz que Alman fez isso por causa dela. Quando ela era jovem, Gurad a segurava em seus braços e de repente o cosmos de Atena começou a sair e destruiu os braços da mulher. Alman utilizou a armadura dourada para salvá-la, só que desde esse dia, Gurad precisa de cosmo para continuar viva e por causa disso até hoje ela procura por jovens iguais à irmã de Seiya. Mas quando a mulher descobriu que Patrícia não tinha nenhum cosmo, ela a deixou ir embora. Entretanto, Patrícia nunca voltou, pois sabia que Seiya não estaria seguro, pois homens estavam a vigiando. Tudo isso fez Gurad perceber que Atena era perigosa demais e poderia destruir o mundo. Por causa disso, a mulher decidiu eliminar Siena e Alman teve que escondê-la. Lá na ilha, Mylok dizia para Alman que Gurad estava chegando e o homem pediu para que ele protegesse Siena e fugisse dali. Seiya e Siena viram que Gurad estava chegando e decidiram voltar para salvar o pai dela. Afinal, Seiya já entendeu que sua irmã se sacrificou por ele. Alman aproveitou o último tempo que tinha antes de Gurad chegar e escondeu uma bomba para usar em casos de emergência. Quando a mulher chegou, Cassius, com facilidade junto dos outros guerreiros dela, deram um jeito em todos os seguranças do Alman. Gurad tenta conversar com ele para que ele a entregue Siena, pois ela pode destruir o mundo e precisa ser parada, mas Alman não quer fazer isso. Do nada, a própria Siena aparece com o Seiya. Antes que Gurad possa fazer alguma coisa, Alman diz que irá destruí-la com aquela bomba antes que ela leve a Siena. Só que Cassius vem correndo e destrói o controle remoto da bomba. Agora Alman não pode mais fazer nada. Ele então vai enfrentar o Seiya, que já havia derrotado os cavaleiros da Gurad. Seiya tenta usar a armadura de Pégasus, mas ela não quer aceitá-lo. Sem outra escolha, ele vai lutar com o Cassius assim mesmo. Só que nem utilizando seu cosmos, Seiya consegue ser capaz de derrotá-lo. Enquanto ele entrava no cacete, Alman foi até a bomba para detoná-la com suas próprias mãos. Ele queria parar Gurad de qualquer maneira e detonou a bomba, destruindo toda a casa, mas Gurad conseguiu escapar. Seus cavaleiros levaram Siena após a explosão e Seiya ficou desmaiado no chão. A mulher levou Siena para ter seu cosmo removido por uma máquina que ela criou, mas antes de começar o processo, ela foi conversar com Siena. A jovem diz que o cosmo de Atena é poderoso demais e não poderia consertar o corpo de Gurad, mas não é isso que a mulher quer. Ela sabe que se Siena se tornar Atena, ela poderá destruir o mundo, e Gurad não quer que isso aconteça. Ela prefere perder uma filha do que deixar que o mundo seja destruído. Mas mesmo assim, essa não é uma decisão fácil de se tomar. Gurad então manda que seu cavaleiro comece o processo. O cosmo de Atena será completamente removido do corpo de Siena. Enquanto isso, Seiya acordou lá na ilha e o Mylok o encontrou. Seiya
Seiya dizia que falhou em proteger Siena e não merecia ser o Cavaleiro de Pégasus, mas Mylock disse que todos falharam e isso acontece. Seiya caiu no chão e começou a se lembrar de seu treinamento com Marin. A mulher perguntava para ele quem Seiya gostaria de salvar de verdade, sua irmã ou Siena. Dentro dessa visão, ele também encontrou a si mesmo escondido dentro de um armário. Seiya então entendeu tudo o que havia acontecido. Ele salvou a si mesmo e prometeu que iria trazer as duas de volta. Junto de Mylock, eles foram até a casa da Gurad. O sistema de defesa dela era muito poderoso e Seiya teve que saltar da aeronave. Só que a armadura de Pégasus havia o aceitado por completo e ele poderia utilizar todo o seu poder agora. Assim que tocou o solo, os guerreiros de Gurad vieram impedi-lo, mas Seiya os derrotou com toda a facilidade. Cassius também apareceu para derrotá-lo e partiu para cima de Seiya, porém o jovem o derrotou com apenas um chute. Enquanto o cosmo de Athena era retirado de Siena, Gurad ficou com pena dela, pois a jovem estava sofrendo muito e decidiu parar com a operação. Mas seu cavaleiro não queria fazer isso. Gurad então mandou que seus guardas tirassem sua vida, mas nesse momento percebemos que ele é o Cavaleiro de Fênix e os guardas não são páreo para ele. Gurad tenta impedi-lo, mas ela também não tem chances. Além de eliminar Athena, Fênix está atrás da armadura de ouro e ele retira ela do corpo de Gurad. Antes que pudesse eliminar a mulher, Seiya apareceu para salvar Siena. Fênix o impediu e os dois começaram um grande embate. Seiya está muito poderoso, mas Fênix também tem poderes gigantescos. O embate entre os dois é a melhor cena do filme e também a mais bem feita. É nessa hora que Seiya utiliza o meteoro de Pégasus, mas Fênix é muito poderoso. Só que para proteger Athena, Seiya ultrapassa seus limites e consegue bater de frente com ele. Gurad desligou o equipamento, mas já era tarde demais. Athena tomou conta do corpo de Siena. Agora, ela está pronta para destruir a humanidade. Fênix, preocupado, disse para Seiya que aquela não é mais Siena e eles precisam pará-la antes que ela destrua o mundo. Fênix então parte para cima dela, mas o cosmo de Athena é poderoso demais e com facilidade destrói sua armadura. Ela então começa a destruir todo o mundo e Seiya se esforça para se aproximar e impedi-la. O cosmo dela destrói sua armadura e está prestes a tirar sua vida, mas Seiya não desiste. Ele se arrasta para perto dela enquanto o cosmos destrói a tudo. E com o discurso no jutsu, ele diz que todos podem escrever seus próprios destinos e Siena tem a força dentro de si para impedir que Athena destrua o mundo. Por ser o protagonista, o discurso no jutsu do Seiya é muito poderoso e Siena consegue tomar o controle da Athena. Ela parou a destruição. Seiya achou que ela tivesse perdido a vida, mas na verdade, agora Siena controla os poderes de Athena e recupera os ferimentos de Seiya. Em seguida, ela se aproxima de Gurad e diz que entende o que ela quis fazer. A jovem reconstrói os braços originais da mulher e salva sua vida. Siena então vai embora junto de Seiya e Mylock, enquanto o Cavaleiro de Fênix observa a tudo com a armadura de ouro em suas mãos. Seiya vai continuar o treinamento com Marin e jurou defender Athena durante toda a sua vida. Eles agora vão procurar os outros Cavaleiros do Zodíaco. Obrigado por assistir, até o próximo!